queria mais uma explicação, se calhar lá em casa os telespectadores não entenderam muito bem essa abordagem e queria mais um subsídio do profeta quanto a esta passagem sobre a paternidade e qual é a cobertura espiritual que Elias carregava, apesar de ser um homem chamado por Deus. Ok. Obrigado. Estamos de volta e Deus seja louvado. Vamos explorar o máximo que pudermos para aclarar aquilo que for possível, né? Como disse Elias, quando foi orar, ele disse assim a Deus: eu não sou, no verso 4, né? Ele disse: eu não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longa a caminhada. Levantou, pois, e comeu, a história aí, e foi para Horebe do monte para orar. Aqui nós precisamos entender que Elias estava numa jornada da sua missão ministerial. É por isso que ele falou: não sou melhor do que meus pais. Ele simplesmente admitiu categoricamente de que ele tem pais espirituais, e ninguém pode dizer simplesmente que não, ele estava a referir aos seus pais por ser judeu, talvez. Não. Não se referia aos seus pais biológicos, porque os seus pais biológicos a Bíblia não narra e não temos testemunhos, exemplos respectivamente a isso. Mas por ser um profeta e estava na sua jornada, na sua missão, podemos interpretar nesse sentido. Quando você anda legitimamente segundo a lei, como a Bíblia diz que ninguém é coroado senão aquele que não militar legitimamente, a graça de Deus te acompanha, a coroa de Deus te acompanha, a aceitação e a aprovação de Deus acompanha. Se nós continuarmos falando no contexto bíblico, vamos ver que depois dali ele foi para orar no monte. Aconteceu ali uma experiência muito espiritual, pastor, que, olha só, my God, vou cantar aquela música aí, ai Jesus, ai Jesus. Então, Deus fala com Elias, pastor, Deus fala com Elias no monte, não é? E aconteceu coisas muito estranhas. Que primeiro vem um rebuliço, depois um terremoto, depois uma ventania agressiva, e posteriormente, na brisa suave, Deus não estava lá. Mas se você ler, vai perceber que aqui há um monte de questionamentos que criam indagação muito profunda, que poucas pessoas, se calhar, se atrevem a olhar para o que estava realmente a acontecer ali. Como é possível o mesmo Deus que disse para Elias: vai para o monte, e no monte Elias orou, mas Deus não estava lá? Depois de tanto orar, se ler essa história, acho que a história é conhecida. Conhecida, sim. Elias orou, Deus não estava lá. E depois de tanto orar, no terremoto Deus não estava. Depois a Bíblia diz que numa brisa, Sussurro. Deus apareceu naquele sussurro. Mas o mesmo Deus que aparece no sussurro disse para Elias: vá para o cume do monte. Quando Elias chega no cume do monte, a Bíblia diz novamente, e Deus apareceu a Elias e falou com Elias. Quer dizer, é como se houve momentos que, se Deus já estava a falar com Elias, como é que Deus não estava ali? Existiam coisas que estavam a acontecer na mente do próprio Elias, como solidão, o efeito da solidão e a trajetória, desgaste. Que não traduzia nada. Não estava a acontecer fisicamente. Sim. Okay. E existiam coisas que começaram a acontecer, era no espírito de Elias. E também não estava ainda a acontecer propriamente dito na sua essência física. Depois é que Deus lhe apareceu na realidade. Disse: ok, estou aqui. Uma é narração, outra é realização. Narrativamente se expõe aquilo que Elias estava a viver antes de Deus lhe aparecer firmemente no cume do monte. Quando ele, na brisa, ele conseguiu sentir a presença, foi narrada,
que a presença lhe levou, não. Desloca, vai para o cume. No espírito dele. Não sei se faz perceber. Não, pastor. Tô. Tá ou não? Tô a chegar lá. Tá a chegar. Tô a chegar lá, profeta, porque até estou a preparar aqui uma contribuição para esse lado. Ok. Sim. Então, Elias esteve a orar. Ele sozinho, ele próprio, estava a premeditar coisas que ainda não estavam a acontecer fisicamente. Será que é algo que vinha da própria mente, não do espírito? Exatamente. Não era ainda Deus, porque Deus não pode não estar onde ele dizia que não estava, depois estar acabando não estando. Completo, não faz sentido. Parecia que havia um contraditório Não faz aí. sentido. Era uma narração do que estava acontecendo no interior de Elias. Mas depois, é como nós quando oramos, só quem ora sabe entender isto aqui. Certo. Porque quando tu oras, há uma perturbação na tua mente. Entende-se o que, profeta? Desculpa cortar, com todo respeito. Entende-se o quê? Que quando nós vamos para orar, nós vamos orar cheio das nossas convicções. De que não, de que tem que ser já assim e vai ser assim. Exatamente. Aquele período de tudo que período. você vive, Certo. mas depois acaba não acontecendo. Ok. Quero dizer Elias que viveu essa experiência. viveu essa experiência. Quer dizer que Deus precisava de um Elias preparado espiritualmente, com o coração aberto, disponível para recebê-lo. Deus nunca vai te receber numa turbulência, numa confusão, mas Deus precisa que você esteja preparado. Quando ele ficou acalmou, Uhum. ali ele ouviu a voz no espírito. Com certeza. Desloca-te e vai para o cume. Acalmou. Ok. Quando foi para o cume, Deus disse, levanta-te, agora vai. A jornada, mais uma vez, você percebe que estávamos a falar da paternidade espiritual Certo. de Elias, porque Deus lhe disse, vais ungir Jeú, Ok. vais ungir a Eliseu Eliseu. para destruir a casa de Acabe. Ok. Estás a ver? Porque Deus estava agora a falar de continuidade espiritual desde que ele começou a falar com ele debaixo do Calvário. A paternidade espiritual, ou seja, a cobertura espiritual, como é que ela funciona? Ela funciona quando o coração do líder vai com o liderado e quando o liderado é verdadeiro diante do seu mestre. Com certeza. A Bíblia diz que Jacó tinha vários filhos, mas havia um que ele muito amava. E a Bíblia diz que ele amava quem? A José. Tanto é que ele fez uma manta, um manto, e deu para José. Mas aqui tem uma indagação. Quando José foi preso, o manto não foi com ele. O manto não foi com ele. Mas os anseios do coração do pai para com a vida de José foi com ele. O apreço, o carisma, o afeto do coração do pai para com José, que fez com que o pai partilhasse um manto com ele, ou ofertasse um manto para ele, aquilo foi. Quando você tem cobertura espiritual original, filho, não importa. Eu costumo dizer para as pessoas, me tira tudo e me deixa com a Bíblia. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei quem eu sou para esse Deus. Eu sei, eu conheço. Eu não conheço totalmente Deus, porque nós vamos conhecendo, mas pelo menos eu sei em quem eu tenho crido. Pois. Olha para a Bíblia. Quantas pessoas receberam mantos na Bíblia? Duas. Duas pessoas? José, três com José, Eliseu. Eliseu. Quem? José, Eliseu. Samuel. Samuel, sim. Se você ler a palavra, você vai ver que a Bíblia diz aqui, deixa lá ver o texto se eu consigo localizar. Estamos em 1 de Samuel. 1 de Samuel. Olha aqui. A Bíblia diz que e todos os dias, de ano em ano, a mãe levava um manto novo para o seu filho. Porque ele crescia e todos os anos levava um manto. A Ana fazia aquilo, sacrifício do amor. Porque amava tanto o filho, ao ponto que ele levava esse manto, profeticamente, renovação de unção. Não se pode ter mentor espiritual, pai espiritual, e que você só vê uma vez, viu uma vez, acabou. Você precisa de renovação espiritual, você precisa de atualizar a graça que está em ti. Porque são pessoas que diariamente bebem de Deus e estão sempre a ser atualizados. Você também precisa ser atualizado daquela graça. Então a cobertura espiritual ela requer de uma aproximação. Requer uma você aproximação. E o teu mentor Requer uma espiritual. aproximação. Porque a cobertura espiritual não só traduz palavras, mas traduz o amor.
Porque o amor, segundo o que o profeta esteve a explicar e segundo a passagem bíblica, não é? O amor traduz aquilo que Deus tem para trazer para a tua vida através de quem Ele ungiu na tua vida. Então, não podia Elias ungir Eliseu se Elias tivesse um coração atormentado. Era preciso que ele fizesse a coisa com amor, para que aquilo que Deus preparou da parte de Elias para Eliseu pudesse funcionar. Ok? Exatamente. Ok. Exatamente. Se teu líder tem problema contigo, vai te ungir como? Vai te ungir como, é verdade. Não faz sentido. Tudo que você fazer aí é um teatro. Não faz sentido, pastor. Não faz sentido nenhum. Absolutamente não faz sentido. Não faz sentido. É por isso que temos que ter paz. Agora, o que é que nós vamos... Não sei se tem mais alguma questão aí para fazer. Tem uma coisa que as pessoas esqueceram lá em casa. Eu às vezes fico assim. Por que Deus de Abraão? Por que Deus de Isaac? Por que Deus de Jacó, perdão? E não falamos também Deus do profeta. Sabe por quê? Deus do pastor fulano, quando já estamos no ministério, quando já estamos... Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus nunca foi Deus dos filhos. Deus só é Deus dos pais. É aí, profeta, queria fazer esta pergunta dentro de um contexto assim muito simples. As pessoas citam Deus do meu pai, Deus de Abraão, Deus não sei. Citam este nome porque sabem uma descendência e a cobertura e vivem debaixo dessa cobertura. Eu, se citar dentro da minha igreja, exatamente, Deus do profeta Cirilo, é porque eu sei qual é a cobertura que eu estou com ela aqui dentro do meu ministério. Exatamente. Os meus filhos na fé vão citar o meu Deus porque estão debaixo da minha cobertura. Exatamente. Eu não posso confundir pelo fato de fazer ministério sozinho e dizer que não, que eu tenho o meu Deus e vou citar o meu Deus. Não, tenho que citar o Deus daquele pelo qual me deu a cobertura espiritual. Por quê? Porque na caminhada você vai se deparar com o Jordão fechado. Ok. As lutas, as batalhas que podem te deixar indagado. Será que Deus me chamou mesmo? Então, se Deus me chamou, eu tenho dúvida da voz que eu ouvi. Pelo menos a pessoa que me ungiu tem certeza porque que ele me ungiu. Então, Deus desta pessoa que confirmou para ele quem eu sou. Pastor, deixa eu dizer uma verdade. Quem estiver a acompanhar pastor, ministro, quem quer que seja, e dizer que nunca teve essa experiência é falso, mentira e hipócrita. Todos nós já chegamos em situações que ficamos com dúvida. Será? Mesmo depois de teres ouvido, será? Elias parou disso, olha, não está dando mais. É aquela situação que Deus te põe frente a frente com Satanás. Não, até nem mesmo não é assim. Ver. É mais há adversidades nas lutas, há adversidades de batalhas ministeriais, em que você fica assim e fala, uau, era mesmo para ser assim? Certo. Porque às vezes Deus te fala onde vais, mas não te fala como vai te fazer chegar lá. E ao longo do percurso, as lutas, os desafios, é onde você começa a se fazer um monte de perguntas. Será que fui? Será que é? Será assim? Ok. Destino precisará de unção. Certo. Cada passo no seu destino precisará de um renovo da unção. Certo. O Espírito Santo nos unge uma única vez para ativar um dom. Ok. Mas na caminhada do destino nós precisamos renovação de unção. Aqui me lembro do reverendo pastor Henrique. Ele sempre falava, renova o batismo no Espírito, filho. Renova o dom de línguas. Renova. O dom já está lá. Mas na trajetória você vai desgastando, você vai consumindo, você vai fazendo uso dela. E você vai precisar de nova unção para te dar novas estratégias, novas táticas, novos métodos, mas com o mesmo talento. Porque são novos adversários que virão surgindo ao longo do caminho. Cobertura espiritual traduz o quê? Proteção, segurança, libertação. A maior coisa que eu amo, direção e prosperidade. Cada unção, vocês estão me provocar. A intenção aleluia. É provocar o profeta. Oh, glória. Yes. Cada unção carrega uma promessa. Ok.
Partilhava isso com alguém hoje. Cada promessa de Deus te leva para um destino, direção. Cada destino ou direção te dá uma proteção e segurança, e cada segurança te encontrará debaixo de um progresso, prosperidade. É isso aí. Cada missão carrega uma unção. É isso aí. Você não vai prosperar onde Deus não te vê? Certo. E você não vai prosperar onde Deus não te vê? E nunca você vai prosperar mais do que o propósito de Deus na sua vida. Vou cantar aquela música. Isso é forte. Isso é forte. Uau. Pastor, você nunca pode pôr o teu propósito em frente do propósito de Deus. Ei. Eu sinto a unção do Espírito. Amém. Também. Eu sinto a unção do Espírito. As pessoas precisam... Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de procurar pai não sei onde. Eu não tenho tempo. Por quê? Porque eu conheço o que eu estou a falar. Deus não te dá mais do que o propósito dele. Você precisa entender, antes de eu andar feito louco de um lado para o outro, qual é o propósito de Deus na minha vida. A unção só vai te levar na realização do propósito. A unção não te leva aonde não foi predestinado por Deus. Aqui onde tem um mistério. A paternidade, ele te introduz no teu destino. Por quê? Porque ele carrega uma unção. Escuta aqui. Não é qualquer pai que gera filho. Porque filhos são graça de Deus. Quando você tem filhos, entende? Deus te habilitou no espírito para promover destino de pessoas. Você é um dos destiny makers. Aquele que acende o fogão, ele sabe aumentar o volume do fogo. É grande provérbio. Se eu te levei onde você está, é porque eu sei te levar além de onde você está. Deus não pode me dar uma habilidade que só vai funcionar contigo aqui. A não ser que você está aí num lugar onde não faz parte do propósito dele. Oh, chama. A unção te faz você te faz chegar para o próximo nível. Chama. Aleluia. 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 Quando você estará entrando no propósito do seu destino, pastor? Quando você estará entrando no propósito do teu destino, existem duas coisas que você tem que entender. O caminho e a estrada. O caminho e a estrada. Todo o caminho tem uma estrada, mas nem toda a estrada tem um caminho. Caminho é o meio que vai te fazer chegar ao seu destino. O que implica dizer que nem toda a estrada te leva para Cacoaco. Chega uma fase da estrada que você tem que desviar para um outro lugar. Tem que sair porque não é o teu caminho. Não é o teu caminho, sim. Chá, prazo o dia. É por isso que as pessoas podemos caminhar todo pela mesma estrada. Mas não é o mesmo caminho. Chega um momento que eu tenho que ter o meu próprio caminho. Porque o meu caminho é que me leva para o meu destino. Me leva para o meu destino. E Deus te conecta a um caminho. Podemos estar todos aqui, mas... Basta. No teu caminho, as batalhas virão. Oh, glória. Vocês estão a provocar o dragão em digestão. A Bíblia diz que joga o teu pão na água e alcançarás no outro dia. Pão na água você alcança, pastor? É possível isso? Profundo. Pão na água você alcança? Não é possível. Mas em Deus é possível. Porque aqui é o profético. A água é a palavra. Pão é a confiança, tua segurança, teu trabalho. Ele diz, do teu suor comerás o teu pão. Ele está querendo dizer, se lançares o teu sacrifício, o teu suor na palavra, quer dizer, confiar na palavra, no dia seguinte você alcançará.
Uau. Qual é a palavra do teu destino? Você precisa entender a palavra do teu destino. Todo destino tem uma ordem, todo destino O que, tem uma que você palavra. carrega? O que que você ouviu que vai produzir o teu destino dentro de ti? Olha aqui. Por isso é que a Oh, Bíblia diz Jesus. que a fé é pelo ouvir. Se você não vai produzir uma fé em coisa que você não ouviu. Chaprazodia. Aleluias. Oh, Eu, glória. para produzir uma fé, tenho que ouvir alguma coisa. Oh, glória. Não é? Todo mundo acredita em alguma coisa. E sabe, de acordo com Isaías 4, verso 1, vamos ler aí. Chama. Vou cantar aquela música aí. Ah, yes. Isso. Isaías 4, verso 1. Oh, vela, vela. Ok, aqui nos diz diz a palavra do Senhor lá em casa, por favor. Nós estamos numa grande profundeza desse debate, dessa partilha da palavra, do podcast Aliança TV. O tema, não te esquecer, você que está lá em casa, o tema é a cobertura espiritual. Partilha, comenta, deixa as tuas sugestões. A tua partilha, o teu comentário nos ajudará a crescermos mais naquilo que é o nosso podcast e dará mais um contributo dentro do nosso tema. Estamos em Isaías 4, verso 1, diz a palavra do Senhor. E mulheres naquele dia lançaram... 7 mulheres. Perdão, e 7 mulheres, sim, e 7 mulheres naquele dia lançarão a mão de um Não homem. esquece, pastor. Quantas igrejas do Apocalipse? 7. Quantas? 7. 7 igrejas. As 7 cartas para quantas igrejas? 7 igrejas. Uau. 7 cartas, 7 igrejas, 7 mulheres. 7 cartas era simplesmente a tipologia das características que Deus espera em cada uma igreja do século 21. Ok. Porque o número 7 é o número da excelência divina. E a Bíblia fala das 7 mulheres, naquele dia só lançarão mão de um homem. Dirão o quê? Dizendo, nós comeremos do nosso pão Comeremos de nosso pão, e nós vestiremos o que é nosso. vestiremos o que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo Tão teu somente. nome. Ok. Nós não queremos ter responsabilidades contigo. Não queremos partilhar do nosso suor. Ou seja, não quero dar dízimo. Nada que é meu materialmente não vai para ti. Certo? Mas nos dê o teu nome. Espera aí. Você pode até ter pão. Pode ter as suas coisas materiais. Mas cuidado quando vem o nome. Nome traduz característica de uma personalidade. E nome transporta o espírito da pessoa. Quando eu te der o nome, eu estou a transferir em ti as minhas características e o meu espírito. Não estou a falar do Espírito de Deus. Não estou a falar do espírito do diabo. Estou a falar do meu espírito. Cobertura espiritual é atribuição de nome. Eu, Cirilo, Deus me tinha dito, a partir de hoje você será guardião na terra. No reino do Espírito, quando Deus olha para mim, Ele vê um guardião. Aqui na terra, quando você olha para mim, está vendo o Cirilo. Deus vê guardião. A igreja vê profeta. O mundo está vendo quem? Cirilo. Quando eu te der cobertura espiritual, eu estou a te dar as características daquilo que Deus me vê no Espírito. De um guardião. Exatamente. Estou a partilhar contigo aquilo que Deus... Por quê? Porque você foi gerado no meu Espírito. Ok. Então, se eu te gero no Espírito, se fisicamente ou biologicamente os nossos filhos herdam de nós as características fisiológicas, no espiritual também nós herdamos as características espirituais de nossos progenitores espirituais.
Jesus falou, quem vê o Pai me vê. Quem olha para o Pai está a ver também a mim. Quem me vê está a ver o Pai. Porque eu e o Pai somos quê? Um. Eu carrego do Espírito do Pai, então somos um. Na cobertura espiritual, dá-se nome no Espírito. Não é ainda você carregar no teu sobrenome Cirilo Moraes, não. Um nome espiritual você recebe. O que é que tens lá no reino Exatamente. do Espírito? Como Aquilo nome que a que pessoa- identifica aquilo que você Exatamente, carrega. exatamente. Um nome é dado. Segundo, a unção da sua missão. A unção da sua missão é transferida para esta pessoa. Terceiro, a aliança do seu chamado. Uau. Basta. Uau. No nível da autoridade, escuta, a aliança é uma das coisas que fala mais alto. Cuidado com pessoas que têm aliança com Deus. A aliança com Deus não depende da sua opinião. Eu concordo ou discordo, eu acho que ele é falso ou não é falso. Mano, a sua opinião não muda. Pelo contrário, você será uma das pessoas que só será usada por Satanás para que Deus confirme quem é esta pessoa para ela. Uau. Pai, Passou o desculpa dia. lá. Falou aqui uma coisa muito bonita que me puxou mais uma vez. Aliança. Tá vendo aliança? Fala mais do que um ano de jejum. Aliança fala mais do que um ano de jejum no Monte Seco. Aliança. Onde a aliança é um pacto ou acordo entre ambas partes e que colocam alguma coisa em jogo. Se a aliança está em ação, mesmo que você não orar, Deus é obrigado a entrar em evidência por causa da aliança. Ok. A única coisa que tira o agir de Deus é a quebra dos princípios da aliança. É aqui onde tem um porquê. Deus nunca permitiu que o homem fizesse aliança com ele. É sempre ele a fazer aliança. É sempre Deus fazendo aliança com O os homem homens. pode falhar, mas Deus Quer não dizer que Deus está muito mais interessado na missão dele na tua vida do que você próprio. Você próprio, sim. Porque o propósito de Deus é alcançar vidas, almas para o seu reino. Deus sabe que você vai falhar. Deus sabe que nós vamos tropeçar em algum lugar. É por isso que ele faz aliança conosco e não permitiu que Abraão fizesse aliança. Quando Abraão tentou, Deus lhe deu um tequito. Abraão caiu e dormiu. Deus disse, eu juro é meu nome. Eu juro é meu nome. Abraão, quando acordou, a aliança já estava feita. Não foi Abraão que fez aliança com Deus, mas foi Deus que fez aliança com quem? Aliança com Abraão, sim. É por isso que a Bíblia diz, ai daqueles que tocaram nos meus ungidos. Não toca na pessoa que tem aliança com Deus. E por que, pastor, profeta? Por que agora o profeta foi numa coisa que me chamou, me despertou. Profeta, não é Abraão que fez a aliança com Deus, foi Deus quem fez a aliança com Abraão. Mas é possível nós, os crentes, fazermos uma aliança com Deus? Não. Não. Por quê que eu faço isso? Porque já vejo muitos pastores, às vezes, dizerem que para crentes virem fazer aliança com Deus diante do altar. É uma Mas eu forma, queria saber mais ou menos uma forma essa diferença aí. de engajar a devoção da pessoa para com Deus. O termo usam. É só uma forma de engajar a pessoa para com Deus. Porque, na verdade, homem fazer aliança com Deus, você vai falhar daqui a pouco, pastor. Sim, porque eu fiz essa pergunta, eu creio que lá em casa, Deus fez aliança conosco hoje em duas dimensões. Primeira dimensão, através de Jesus na cruz. certo? Deus fez aliança eterna com o homem. Segunda dimensão, na vocação para uma missão específica. Deus faz aliança. Deus é que te convoca e faz uma aliança particular. Quando ele chamou Pedro, Pedro, tu me amas, Deus estava fazendo um compromisso com Pedro. Com Pedro, sim. Isto sim. Quando você recebe a cobertura espiritual, você ativa a aliança do ministério do teu Pai sobre a tua vida. E se tem chamado que você tem certeza, é o chamado do teu Pai, porque você sabe o que aquele chamado fez contigo. Você sabe onde que aquela aliança te tirou. Você sabe desde os tempos em que você está debaixo dessa cobertura, o que você já viu.
você não teria dúvida? Por isso eu digo assim às pessoas, andar de mãos dadas com teu pai não depende do que ele fez ou deixou de fazer em termos humanos. Certo. Só depende do que você entendeu que ele é. Entendeu o que ele é. Acabou. Hoje tem uma febre, as pessoas buscarem mais o erro nos pais do que entenderam o que ele é para a tua vida dentro do contexto espiritual. O profeta disse, no reino do Espírito, pai é um guardião para Deus, mas nós não conseguimos ver o pai nessa dimensão. Por isso é que as pessoas não conseguem compreender. As pessoas querem ver o erro, mas não querem ver quem é a pessoa. Quando você você rejeita a cobertura, você rejeita a aliança e você rejeita a unção. E se você não tem aliança, não tiver unção, você está mal. Você está perdido. Pastor, esse mundo é o mundo das alianças. É o mundo da aliança. Ministerialmente, tem pessoas que pagaram preço caro com Deus. Eis a razão que Deus usa as pessoas de forma diferente em função dos propósitos e também da aliança que Deus faz com essas pessoas. Ok. Está percebendo? Então, quando você rejeita a aliança e a unção, se as coisas vão acontecer contigo, primeira coisa que vai acontecer contigo, cegueira espiritual. A maior parte das pessoas que rejeitaram a aliança dos seus pais ficaram cegas espirituais porque não tiveram capacidade de ver o que ele está rejeitando. Ok. Ah, não, esse pai é muito jovem, eu quero um pai mais velho. Pai mais velho. Ah, não, eu quero um pastor mais velho para ser meu pai. Um pastor famoso para ser meu pai. A aliança não depende da É idade. tolo, é vazio teológico. Idade não dá unção. A idade não dá unção. Segunda coisa, perda de direção. Perda de direção. Você sabia o que a palavra do Senhor fala a respeito disso? Uma coisa grave e profunda. Eu amo isso. Joel 2:28. Joel 2:28 fala o quê? Acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão. Sonharão sonhos. Terão visões. Olha só. Aos velhos sonharão, mas aos filhos profetizarão. E terão o quê? Visões. Mas como é que o jovem vai ter visão? O velho é que vai só sonhar. Como é possível? Quem tem visão, ou seja, os velhos têm sonho de ver sempre os filhos a chegarem além de que eles ontem nunca chegaram. Está percebendo? Okay, Todo velho, okay. ele quando vê essa geração, deviam fazer melhor. Ok. Só que os jovens vão ter o que? Visão, objetivos para alcançar, sem direções certas vezes. Vão profetizar, vão falar da parte do Senhor. Mas tem uma coisa incrível. Deus dá aos jovens a capacidade da visão, mas Deus escondeu uma coisa aos mais velhos. Dentro dos mais velhos, o quê? O jovem tem a capacidade de fazer o quê? De ter visões, não é? Mas a capacidade de interpretar a visão, Deus está nos mais velhos. Porque os mais velhos já têm José sonhou, teve visões, mas não teve a interpretação. A visão é dele, o sonho é dele, mas quem interpretou? Foi o pai. Foi o pai. O problema não é ter visão. O problema é a falta de interpretação. Porque visão todo mundo pode ter. Mas sem interpretação você anda como se não, sem direção. Certo. E para ter a capacidade de interpretar a visão, você precisa de 3 coisas. Primeira coisa, experiência. Tem muita gente que diz, Deus me mostrou, sonhei, mas que até hoje já morreu, nunca aconteceu nada. Mas os mais velhos sabem que nem tudo que você sonha é de Deus. É de Deus, sim. Segundo, nível de conhecimento acentuado da palavra. O conhecimento o seu conhecimento da palavra tem que ser comprovado com pessoas que já conhecem, para testar se o que você está fazendo é verdadeiro ou falso. Ok. Terceiro, maturidade. A maturidade te dará a capacidade de interpretar a visão com equilíbrio e no tempo certo. Deus pode dizer assim, eis que tem chegado o tempo. E você entender que é para agora. É para agora. Mas Deus está falando, tem chegado, não é para sair agora. Olha, daqui a mais anos. Exatamente. Precisa tudo, Exatamente. Precisa uma preparação. José era menino, Pois. não tinha capacidade de interpretar.
cresceu, foi para a cadeia, sem ninguém lhe ensinar, interpretou o sonho do outro. É ali onde eu sempre digo, até no reino do Espírito, Deus materializou o pai com uma característica diferente dos filhos. A prova disso, José sonhou o quê? Estrelas, Estrelas, o sol e a lua. Quando o pai lhe interpretou, lhe disse, as estrelas são vocês, teus irmãos. Eu, no reino do Espírito, Deus me vê numa dimensão diferente. Eu sou sol e a mãe é a lua. O que Deus, o pai Jacó estava a dizer para ele? Deus, quando olha para os filhos no reino do Espírito, ele não lhes vê na mesma dimensão e característica e o pai. que o pai. Ok. Até no reino do Espírito, o pai tem um formato diferente dos filhos. Quer dizer, eu no reino do Espírito estou numa dimensão diferente. A dimensão de um pai no reino do Espírito não depende da unção que está se manifestar aqui na terra. Só o facto de eu te gerar, sou superior a ti. Uau. Isso não é questão de autoridade, é questão de hierarquia. Na questão da hierarquia não depende de você ser maior fisicamente, ou pequeno. Sim. Depende das patentes que lhe cobrem. Certo, sim. E um filho tem que entender, por mais que você ressuscite mortos, o teu pai é superior a você. É importante. Nunca, né, também um filho vai ser superior a um pai. Isso... É por isso que Deus sempre foi Deus dos pais, nunca foi Deus dos filhos. Nunca mesmo. Eu não sei se ainda temos tempo, mas eu queria aproveitar este tema importante. Olha, está a ser muito proveitoso esse tema. Se pudéssemos falar aqui todos os fins de semana desse tema, para ajudar-nos a compreender melhor sobre a cobertura espiritual. Profeta, 7 dias de glória, duplo impacto. Sabemos que já este domingo, amanhã, dia 28, estará a decorrer um seminário de 7 dias de glória, duplo impacto. Uau, duplo impacto. Aproveitando este tema da cobertura espiritual, o que é que este tema tão abrangente vem nos dizer? E a duplo impacto será um trabalho na visão de Deus, naquilo que eu vi de Deus. É bênção. Nossos temas são originários. Amém. Eu tenho uma particularidade de orar e não só ser inspirado por Deus para a gente poder instituir um programa. E nunca vi de ninguém este tema. Foi algo que Deus deu para mim. E nós vamos estar falando de duplo impacto. As pessoas vão ser muito abençoadas. Será um trabalho que vai mudar, vai transformar vidas. E haverá muitos testemunhos gloriosos daquilo que Deus é capaz de fazer. Amém, amém. Yeah. Vai ser uma atividade de extremo impacto. Venha ouvir Deus falando, venha sentir e receber a chave do Espírito. É já neste domingo, a partir do dia 28, estaremos aqui a partir das 7 horas, no Centro Pentecostal Arca da Aliança. O profeta Cirilo estará aqui trabalhando fortemente para abençoar a tua vida. Não falte, chegue cedo. Amém. Eu, se fosse você, ocuparia já as primeiras cadeiras para não perder esta grande oportunidade. Particularmente falando, eu, apresentador, pastor Antero Valdir Teixeira, estarei aqui também ao longo desta semana para ver e vir participar deste grande seminário 7 dias de glória, duplo impacto. Para você que nos acompanha a partir lá de casa, é sempre um prazer ter você do nosso lado. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por estar aí do outro lado. Obrigado pela tua partilha, teu comentário, tuas sugestões. É sempre bom, você nos ajuda a crescer este programa. Profeta Cirilo, muito obrigado. Muito eu acredito obrigado, que lá em casa as agradeço. pessoas estão satisfeitas com algumas respostas que foram aqui dadas. Deixo as perguntas novamente, já vai responder, mas penso que esse é o último podcast desse mês, não sei, a produção é que tem que dizer isso. Próximo mês provavelmente viremos com outro tema. Damos graças a Deus por tudo. Estaremos aqui sempre disponíveis e dispostos para poder fazer acontecer aquilo que é benéfico para o reino. E quero também enfatizar o convite, o pessoal participe amanhã. Estaremos aqui a partir das 7h30.
Estaremos com um grande homem de Deus, o profeta Deluvide, meu irmão, muita bênção, homem de Deus. Aqueles que conhecem sabem. A igreja está expectante. Penso que se você chegar aqui às 8 e não tiver lugar, vai comer o que trazeres, porque o atrasado come o que traz. Então, muito obrigado por tudo, a bênção de Deus sobre a sua vida, leva aquilo que é de bom. E estamos felizes em saber que temos contribuído fortemente para as bibliotecas espirituais, né? Obrigado. Estas foram as considerações do nosso profeta Cirilo Tato Moraes. Para você que nos acompanhou, muito obrigado, estamos juntos e até já.